O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Muito bem, ontem a gente recebeu aqui nos estúdios da Rádio Cidade o candidato ao Senado, Carlos Andrade Lima, e ele falou sobre os planos de governo e a gente analisa agora com Mário Flávio a participação dele aqui no Manhã Cidade. A gente queria saber o que foi que você observou no plano de governo de Miguel Coelho aqui para a região agreste. A gente falou de água, falou de estradas, né? Pincelou, a gente pode até trabalhar melhor o tema, mas que estão lá no plano de governo de Miguel e que vão precisar de um trabalho imenso de Carlos, caso ele seja senador. Hoje um dos grandes problemas do Estado é a falta de emprego. O Pernambuco é o segundo líder inverso, que eu costumo chamar de emprego no Brasil. Hoje a gente é o segundo Estado com o maior número de desempregados no Brasil, né? Então a gente tem um programa de capacitação em conjunto com o Sistema S, de capacitar empregos respeitando a vocação de cada região. Então aqui você tem o polo industrial, você tem o polo de confecção, né? Você tem um potencial turístico de turismo natural absurdo no Agreste que não é aproveitado. Mas não é aproveitado por quê? Porque primeiro ninguém consegue chegar por conta dessas estradas, né? E aí você também, quando chega, o turista também não tem infraestrutura muitas vezes não chega água. Então a gente pensa o Agreste como local estratégico, tanto é que nossa vice, a Alessandra Vieira, é uma representante aqui do Agreste. Miguel pensou em realmente trazer representantes de cada região, na região metropolitana, Sertão e Agreste. O Agreste tanto é prioridade que, para você ver, meu primeiro ato como candidato foi aqui em Caruaru. Se der merda de novo aí, Muito bem, já estamos aqui com o Mário Flávio para comentar esta participação do Carlos Andrade Lima aqui no Manhã Cidade, na Sabatina. Bom dia, Mário. Bom dia, Laís, bom dia, Rodrigo, bom dia ao nosso ouvinte. Pois é, a gente ontem teve essa sabatina aí para essa promessa do Carlos Andrade Lima, que é candidato ao Senado pela União Brasil. Na verdade, todos os candidatos que estão vindo aqui ao programa, eles estão falando muito sobre essa questão, envolvendo aí de como resolver a questão hídrica aqui na nossa região, né? Pelo menos o maior problema apresentado até agora foi assim com todos os candidatos ao Senado, também com os candidatos ao governo, todos tratando dessa questão. E uma das promessas, né, do candidato foi justamente a questão da PPP, da Compesa, né, que é uma das bandeiras aí defendida pelo Miguel Coelho. Porque a gente antes de ontem, recebeu aqui o Guilherme Coelho, né, que é primo, segundo do Miguel Coelho, candidato ao Senado por Raquel, e ele falou em transportar a água, mas não disse de direito, né, como seria isso. Já o Carlos Andrade Lima falou que tem uma proposta parecida de como traria água para resolver essa questão hídrica, mas um fato é certo, Laís, todo mundo está percebendo, os candidatos já vêm, né, com essa pauta na cabeça. Olha, Caruaru, Agreste ali da região, já que a nossa região ela influencia mais de 60 municípios aí, ela é uma região que carece de resolver esse problema de água. A gente hoje tem duas barragens que dão sustentação de maior porte, né, que é Jucazinho e Prata. Jucazinho fica numa área mais complicada, que para chover é muito mais difícil do que o Prata, que está sempre recebendo água, mas é muito mais necessário que a gente tenha mais barragens, por exemplo, que a barragem de Cerrado seja construída. E eu repito que venho perguntando a todos os candidatos, né, o volume de água que cai na região metropolitana tem que ter alguma maneira de trazer essa água para cá. É muito mais próximo do que uma transposição do Rio São Francisco, por exemplo, essa água chegar aqui. Então foi uma entrevista interessante, um candidato que se apresenta como um neófito na política, né? Ele nunca exerceu nenhuma função pública, disputou a eleição para prefeito do Recife em 2020, foi sua primeira experiência, agora ele disputa a eleição para o Senado, é um homem de confiança do Luciano Bivar, mas ele chega aí mais naquela de compor a chapa como o nome da região metropolitana, a chapa de Miguel Coelho, mas eu diria que sem tantas chances assim, né, a não ser que aconteça uma reviravolta. Para mim, a eleição do Senado ela vai ficar entre três nomes. A Tereza Leitão, que é do PT, o Gerson Machado Neto, que é do PL,
e o André de Paula, que é do PSD, Gilson Machado está na chapa do Anderson, a Tereza Leitão está na chapa do Danilo Cabral, e o André de Paula está na chapa da Marília Reis. Esses são os 3 nomes fortes, mais fortes para mim do Senado. E o Carlos Andrade, ele chega com aquela história para cumprir tabela, mas mostrando que é um candidato que aparentemente tem conteúdo, Laís. Ô Mário, e também assim, né, a gente observa muito que eles estão, como o próprio Carlos Andrade disse nessa parte que a gente separou, eles estão buscando trazer os problemas, dizendo assim, olha, tal candidato que a gente escolheu para essa chapa, que é o caso da Alessandra Vieira, conhece a região, então está mais preparado. A mesma coisa, o Miguel conhece mais o sertão, então está preparado também para atender essas demandas. Eles se dividiram bem pensando nessa questão, né? Porque cada região tem seu problema, né? Se você avaliar, a questão hídrica parece que é um problema de todas as regiões. Até porque a gente está numa região que não chove muito, que é o Nordeste. Mais especificamente o Agreste tem esse problema mais cravado, digamos assim, né? Encravado na nossa região. É uma região de solo muito difícil, que chove pouco, isso aí estudos mostram. Agora, se você olhar o sertão, tem outro problema, né? Que são as estradas, o transporte, né? Da distância. Aí você vem para a metropolitana, a questão da infraestrutura, né? A gente chegava hoje, que eu estou embarcando para São Paulo nesse momento, e a gente passava hoje aqui na entrada do Recife, os morros todos, né? Com aquelas lonas. É uma imagem muito feia para você que vai chegando numa cidade de um problema recorrente. Ontem choveu muito de novo aqui na região metropolitana e é um problema que parece que não tem fim, né? Então é um desafio muito grande para essas chapas que foram montadas, algumas, como é o caso de Miguel Coelho ali, que tem um representante de cada região, a própria chapa de Raquel, né, que tem um representante de cada região. Foram chapas que foram montadas, algumas com cunho mais ideológico político, como é o caso do Danilo Cabral e Marília Reis, e outras com representantes de cada região. E os representantes de cada região, eles precisam entender as dificuldades que cada região dessa enfrenta para apresentar propostas e combater. E é isso que a gente vem percebendo, que os candidatos estão muito preocupados. Eles treinam as entrevistas para cada região, eles chegam com pautas, sabendo que a dificuldade que cada região tem, e aí eles vão defendendo muito a linha do candidato a governador, principalmente, né? Perfeito, Mário. Olha, seguindo as sabatinas, hoje a gente recebe o Gilson Machado Neto, né? Gilson Machado Neto, né, que é o ministro padrão de Bolsonaro, né, que Bolsonaro citou aí na entrevista do Jornal Nacional. Ele valorizou muito essa fala aí do presidente desde antes de ontem, né, quando Bolsonaro concedeu essa entrevista ao Jornal Nacional, que repercute bastante isso, porque Bolsonaro foi muito inteligente naquele momento que ele fez uma divulgação no Jornal Nacional dos candidatos deles que estavam espalhados nos estados. E aí ele foi citando um a um dos preferidos, né, digamos assim, dos mais bolsonaristas. E Gilson Machado está nessa lista. Ele, inclusive, foi citado numa reportagem do Poder 360, os mais fiéis a Bolsonaro. Gilson Machado está entre eles. É um bolsonarista raiz. Ele é muito mais bolsonarista, por exemplo, do que o Anderson Ferreira, que praticamente só adotou o bolsonarismo já durante a campanha, né? Ele ficava, antes, na pré-campanha, ele ficava um pouco reticente, né? Se saía ou não em defesa do governo. Olhe, eu sou do PL, já sou do Bolsonaro, mas ele não tinha uma defesa tão veemente. Gilson Machado, não. Gilson Machado, ele primeiro assumiu um cargo na Embratur e ele foi subindo, né? Até chegar ao ponto de ser destaque entre o Ministério do Turismo. Então, quando ele foi citado lá, né, para o Bolsonaro como padrão, ministro padrão, então para ele foi ótima essa fala, e ele está repercutindo isso nas redes sociais, também junto ao eleitorado, porque Gilson Machado tem uma chance nessa eleição, se o eleitorado de Bolsonaro fidelizar voto a ele, né? As pesquisas ainda não mostram isso. As pesquisas mostram que Bolsonaro, por exemplo, tem entre 25% e 30% em Pernambuco, e Gilson Machado tem 15%. Então tem 10% do eleitorado de Bolsonaro que não enxerga ele como candidato ao Senado. Mas não é um problema de Gilson Machado Neto. Ninguém passou de 20% ainda na corrida ao Senado, porque, a não ser em estados como Maranhão, por exemplo, e Alagoas, que ex-governadores são candidatos lá, eles aí já têm uma ampla intenção de voto, né? Porque são nomes bastante conhecidos. Aqui em Pernambuco, não. As pesquisas mostram que 60% do eleitorado não sabe ainda em quem votar para o Senado. E provavelmente
esses eleitores aí do Bolsonaro ainda não entenderam que Gilson Machado é o candidato dele. E quando ele conseguir fazer com que isso seja feito, ele vai ter uma ampla vantagem, porque a tendência é que os votos da esquerda eles se dividam entre Tereza Leitão e André de Paula. E se isso acontecer e o eleitorado de Bolsonaro colar em Gilson Machado, ele vai ter uma chance muito grande de chegar aí. Então, isso vai ser abordado, também vão ser abordadas as propostas com ele. Enfim, assunto vai ter muito aí. Hoje eu não estarei, né, porque dessa viagem a gente veio para essa feira aqui de rádio e televisão em São Paulo, mas o professor Marco Aurélio Freire vai bater um papo aí com a Renata Torres e com o Gilson Machado, para que ele fala sobre as propostas e o que ele pensa aí, chegando no mandato na Casa Alta. Ô Mário, e antes da gente encerrar também, teve novidades aí na Justiça envolvendo a campanha de Danilo Cabral e a de Marília Reis. Laís, essa eleição ela vai ser uma guerra jurídica também, né? E a Frente Popular ingressou ontem, né? Porque o pessoal de Marília Reis está fazendo campanha e muitos militantes estão usando o número do PT na camisa, número 13 da estrela, e segurando a bandeira dela. Então a Frente Popular, ela percebeu isso, né, fez fotos, fez vídeos, entrou com a representação e acho que acatou a liminar, né, pedindo que todas as camisas de Marília Reis, todo o material de propaganda, ele não contenha aí a foto do PT, porque na opinião da coligação da Frente Popular confunde o eleitor. É como se ela fosse a candidatura do PT e na verdade a candidatura do PT, o PT está no palanque de Danilo Cabral. Inclusive a senadora Danilo Cabral é a Tereza Leitão, ela é do PT. O ex-presidente Lula esteve aqui recentemente em Pernambuco e declarou o voto em Danilo, e o PT faz parte oficialmente da coligação da Frente Popular. Então foi um tiro certeiro aí que a Frente Popular deu nessa questão. Então hoje, né, a liminar ela começa a valer a partir de hoje. Vai fazer com que todo esse material seja recolhido no Estado e vai dar um pouquinho de trabalho, um pouquinho de dor de cabeça aí a coordenação da campanha de Marília Reis. Se não retirar, vai ser multada. O pessoal deve recorrer, mas eu acho que nessa daí a Frente Popular ganha. Sem lembrar que a Frente Popular já tinha entrado segunda-feira para que a pesquisa do Instituto Simplex não fosse divulgada, né, porque alegou problemas irregulares, conseguiu também uma liminar e até agora a pesquisa não foi. Sai hoje, daqui a pouco, uma pesquisa do Instituto Conectar que vai trazer uma novidade, casar o voto do governador com o Senado. Como é que o pessoal tá vendo essa dobradinha? Então vai ser a primeira vez que vai ter esse formato de pesquisa, vai ser divulgada hoje pelo blog do meu amigo Jamildo, e a gente, é claro, vai repercutir. E para a gente encerrar, Laís, aqui o nosso bate-papo político, né, só lembrando ao nosso ouvinte, né, que a gente teve ontem mais uma sabatina aí do Jornal Nacional, né, dessa vez com o Ciro Gomes. Foi uma sabatina bem mais tranquila, digamos assim, do que a do presidente Jair Bolsonaro, né, porque as perguntas também não foram tão veementes, né, o pessoal estava mais controlado. Bolsonaro tem um governo para defender, o ex-presidente Lula tem um ex-governo, aí, e todos eles têm muitos problemas, e Ciro foi chefe executivo faz muito tempo no Ceará. Então eu acho que isso também acaba dificultando para uma entrevista. A entrevista ficou um pouco mais técnica, foi uma entrevista meio insossa, meio café com leite, uma audiência menor com relação à de Bolsonaro, e a expectativa mesmo agora fica para amanhã, quando será a vez do ex-presidente Lula, né? Todo mundo está esperando, né, para saber como vai ser a abordagem. Muita gente, inclusive os bolsonaristas, cobrando. Será que vai ter a mesma postura que teve com o Bolsonaro? Eu acho que vai, porque esse é o estilo do Jornal Nacional. Laís, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco estarei embarcando. Bom jornal aí, bom final de jornal para você, para o Rodrigo, né, para o nosso ouvinte, para Lucas, para Vinícius também, que estão aí na parte técnica. E eu volto amanhã aqui para a gente bater um papo, né, repercutindo os fatos políticos, que mesmo à distância a gente vai estar acompanhando. A gente toma esse cafezinho amanhã aqui no Jornal da Cidade. Lembrando que às 11 horas, logo após o Manhã Cidade, quando tiver a entrevista com o Gilson Machado Neto, o professor Marco Aurélio recebe hoje a Michele Santos, que é candidata a deputada federal pelo PSOL. Isso às 11 da manhã. Para você, um excelente dia, para o Rodrigo também, e claro, para o nosso ouvinte. Obrigada, Mário. Boa viagem, bom voo e até amanhã. Até. Então tá aí, gente. Esse foi o Cafezinho com Mário Flávio.